me ouvindo? Estão me ouvindo? Show? Vamos lá, vamos preparar o material aqui. Ok. Muito bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Enquanto os colegas vão chegando, a gente vai admitir a todos. Muito bem. Perfeito. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre funções da linguagem e elementos da comunicação. Mas antes de nós trabalharmos este assunto, eu gostaria de deixar uma reflexão para a gente, né? A gente sabe a situação que o nosso país está, o nosso planeta, a situação em que nós vivemos. E o que a gente tem que pensar é o seguinte. Eu trouxe um texto, uma reflexão de uma escritora adventista, a escritora Ellen White. Ela diz o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem conduzido no passado. Galera, esse é o momento não de desespero, não é o momento da gente ficar desesperado ou preocupado, mas o momento da gente ficar esperançoso e feliz, porque Deus tem conduzido a história da humanidade, Deus tem conduzido o seu povo. E a gente precisa estar feliz porque a gente sabe que Jesus está mais perto de voltar. Então, não deixe de conhecer um pouquinho sobre Jesus, não deixe de relacionar um pouquinho com Ele. Não perca tempo, tá? Para a gente começar a aula de hoje, eu gostaria de começar com uma oração. E aí, após a oração, a gente vai começar a aula, tá bom? Oremos. Bondoso Jesus, queremos agradecer porque o Senhor nos deu a oportunidade de acordar mais um dia. Sabemos que o nosso planeta tem vivido numa situação complicada e nós estamos com os olhos para cima, esperançosos que o Senhor vai voltar e trazer um mundo melhor para a gente. Nos ajude a cada dia a sentir vontade de conhecer um pouquinho sobre Ti, que possamos a cada dia caminhar ao seu lado e quando o Senhor voltar, vivemos contigo para sempre. Esteja conosco ao decorrer dessa aula, que possamos aprender um pouquinho, aumentar nossos laços entre amigos e que possamos a cada dia ser melhores do que fomos ontem. É nossa oração, oramos em Teu nome. Amém. Bem, pessoal, o assunto, o tema da aula de hoje é elementos da comunicação. Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês têm um chat aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem no chat, tá? Que aí eu vou estar respondendo todo tipo de pergunta relacionada ao conteúdo, tá bom? Vou responder questões do conteúdo. Muito bem. E aí, Udi, tudo bem? Vamos lá. A gente, para saber os elementos da comunicação, a gente precisa entender o que é linguagem. Linguagem é a ferramenta, o instrumento de interação entre as pessoas, entre uma determinada comunidade, entre um determinado grupo. Por exemplo, agora, a nossa linguagem é a língua portuguesa, gestual, a gente está conversando. Tudo bem? O que é linguagem? É um instrumento de interação entre pessoas. E na linguagem a gente tem algumas ferramentas para que a linguagem possa acontecer, tá? Então, eu chamo essas ferramentas de elementos da comunicação. Para a gente entender os elementos da comunicação, a gente já trabalhou isso na sala de aula, mas vou tentar trabalhar dessa forma e apresentar outros exemplos. A gente viu a questão da fofoca, lembra da fofoca? Então, o que acontece na fofoca? Na fofoca é um exemplo bem claro, eu gosto disso, não da fofoca, mas usá-la como exemplo, porque é muito simples ao utilizar a fofoca com os elementos da comunicação. Vamos lá, como funciona? Então, o fofoqueiro, ele apresenta uma
uma história, desculpa, um texto sobre alguém. Esse texto apresentado pelo fofoqueiro, tudo aquilo que ele fala do início, olha, aconteceu isso com o Joãozinho e tal, até o final, toda essa informação aí, eu chamo de mensagem. Então, mensagem é tudo aquilo que está sendo apresentado. Por exemplo, agora, neste momento, o professor, ele está apresentando uma mensagem. A mensagem é tudo aquilo que está saindo. Tudo aquilo que está saindo da boca do professor. Então, a mensagem é tudo aqui, ó, todo esse texto que está sendo apresentado. Tudo bem? O que é a mensagem? Show. Agora, o fofoqueiro. O fofoqueiro é o emissor, aquele que envia a mensagem, o remetente. Vocês podem um dia ir numa livraria, numa papelaria e ver um envelope de carta. Se você pegar um envelope de carta, aquele que está enviando a mensagem, a carta, é chamado de remetente. Tudo bem? Então, o remetente é aquele que envia a mensagem. Neste momento, quem está enviando a mensagem é o professor. Então, o professor, neste momento, ele é o remetente, tá? Então, o professor é o remetente, é aquele que envia a mensagem. Todo o texto que o professor está falando aqui, tudo que ele apresenta, eu chamo de mensagem. Beleza? Qualquer dúvida, pode mandar lá no chat que a gente responde, tá? Muito bem. Aquele que ouve a mensagem, aquele que recebe a mensagem, eu chamo de receptor ou destinatário. Neste momento, vocês, alunos, são os receptores. O professor está enviando a mensagem, que é o emissor, para vocês, receptores. Então, o receptor é todo aquele que recebe a mensagem. Tá? É fácil de entender também quando você trabalha com televisão. Quando você tem a televisão e você precisa ter um receptor digital para receber o sinal enviado pela emissora para que a sua televisão funcione, no sentido de ter a imagem. Então, esse receptor ele vai receber o sinal. Então, o receptor, o destinatário, é aquele que recebe toda a mensagem. Tá? Beleza? Muito bem. Então, se organiza dessa forma, galera. A mensagem, tudo aquilo que está sendo apresentado, é enviada por alguém. Esse alguém eu chamo de remetente ou emissor, tá? E eu tenho aquele que recebe mensagem, que eu chamo de destinatário ou receptor, beleza? Esses três elementos aí da comunicação. Show! Agora, a gente vai ver o seguinte. Tudo tem um assunto. A fofoca, por exemplo, tem um assunto. A aula de hoje tem um assunto, tá? Então, esse assunto, quando eu falo de elementos da comunicação, ele é chamado de referente ou contexto. Então, o assunto da mensagem é chamado de referente ou contexto. Por exemplo, na aula de hoje, o referente e o contexto é elementos da comunicação, tá? Então, o referente e o contexto é o assunto da mensagem. O assunto da mensagem. Beleza? Tudo bem? O que é referente e contexto? Tudo bem aqui, galera? Então, para a gente entender, a mensagem é todo o texto falado, tá? Agora, essa mensagem tem um assunto, tudo bem? Alguém vai enviar esta mensagem, tá? Referente sobre alguma coisa ou sobre algum assunto. E alguém vai receber. Esse alguém é chamado de receptor. Tudo bem? Show. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? O som está saindo para vocês tranquilamente? Legal. Valeu, Gustavo. Isso aí, Isadora. Muito bem. Vamos lá. A gente... Ok. Arthur, qualquer coisa, Arthur, manda um alô, tá? Professor, tem como voltar um pouquinho? Sem problema, tá bom? Pode mandar mensagem aí que a gente está aqui, tá bom? Beleza. Então, tudo bem até aqui, né, galera? Aí a gente vai para o canal. Show! O canal é a ferramenta do envio da mensagem. Então, vai ter alguém que vai enviar a mensagem, tá, para uma outra pessoa.
eu vou fazer uma atividade com vocês agora, um desafio. Eu quero que vocês escrevam lá no chat o seguinte: qual é o canal utilizado agora nessa aula? Eu quero que vocês me digam qual é o canal, tá? Lembrando que o canal é a ferramenta de envio da mensagem. Vamos lá, mande lá no chat qual é o canal utilizado na aula de hoje. Vai lá, Arthur, diga lá. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha. Show! Muito bem. Vocês estão acertando mesmo. Quem disse aí o computador, quem disse o celular, show. Quem disse o aplicativo Zoom, também acertou, tá? Então, toda a ferramenta utilizada aqui nessa aula para o envio da mensagem é chamado de canal. Pode ser sim, Gustavo, pode ser a boca também, tá? A boca pode ser uma ferramenta de envio da mensagem. Legal. Bom dia, Mayara. Isso mesmo, pode ser isso também, tá? Vamos lá. Então, se organiza dessa forma os elementos. São 6, tá? A gente já viu 5, que é aquele que envia a mensagem, aquele que recebe a mensagem, todo o texto que eu chamo de mensagem, todo o texto apresentado. Esse texto tem um assunto, tá? Como é a aula de hoje, o assunto é elementos da comunicação, tá? Que eu chamo de referente. O canal é a ferramenta do envio da mensagem. Muito bem. Aí, nós vamos para o último elemento. O último elemento eu chamo de código. Isso, código é a língua utilizada. Neste momento, nessa aula, eu estou utilizando a língua portuguesa. A língua portuguesa é o código dessa aula. Mas quem já assistiu o pronunciamento do presidente Bolsonaro, vai ver que durante o pronunciamento na televisão, aparece um quadradinho bem aqui no canto da tela. E é uma pessoa fazendo a linguagem brasileira de sinais. Quando você vê o pronunciamento, tem uma pessoa lá fazendo gestos e tal. Ela utiliza um outro código. Ela traduz o código utilizado pelo presidente, a língua portuguesa, para um outro código, que é a linguagem brasileira de sinais, Libras. Então, o código, galera, é a língua utilizada. Tudo bem? O que é código? Legal. Agora, a gente vai trabalhar o seguinte. Os elementos da comunicação, eles estão presentes em todo o texto, tá? Os elementos estão presentes em todo o texto. Mas o que pode acontecer? Eu posso, no meu texto, dar ênfase ou dedicar uma atenção maior para algum dos elementos. Eu posso colocar no meu texto, dedicar informação ou toda a atenção para o meu canal. Tudo bem? Então, quando eu dedico uma atenção maior para um elemento, eu não chamo mais de elemento, eu chamo de função. Tá? A função nada mais é do que dedicar uma atenção maior para algum dos elementos. Então, quando eu dedico toda uma atenção para o receptor, eu falo que nós temos ali a função conativa e assim por diante. A gente vai trabalhar mais detalhadamente com as funções. Galera, tem um recadinho, tá? Avisem para os seus colegas aí que não entraram, a aula do professor está acontecendo, tá? Avise para os seus colegas aí no WhatsApp, porque a gente precisa da participação de todos, tá bom? Esse assunto é importante para a gente estar trabalhando aqui, tá bom? Faça a sua parte, compartilhe. Vamos lá. Então, vamos para o código. O código, quando o código está em evidência no meu texto, a gente já falou quando um elemento está em evidência, eu chamo de função, tá? Então, quando o código está em destaque no meu texto, eu digo que ali tem função metalinguística. Vocês lembram o que é código? Vamos lá. Diga lá no chat o que é código. Alguém sabe o que é código? O que seria código? Muito bem, para quem colocou a língua, show, a língua utilizada, muito bem. Parabéns para quem colocou isso, perfeito. Então, o código é a língua utilizada, tá? Então, o código é a língua utilizada. Então, quando eu dou foco na língua utilizada, eu chamo de função metalinguística. Por exemplo, aqui,
se eu fosse definir o que é função metalinguística, é quando o código explica o próprio código. Legal, gostei da pergunta, Isadora. Este assunto a gente já trabalhou. Está no planejamento uma forma de revisar todo o conteúdo antes de nós entrarmos para o novo conteúdo, tá? Então, a gente está revisando aí o que nós estudamos. Estou pegando todo o conteúdo do bimestre para a gente relembrar, porque esse assunto é importante, a gente vai trabalhar o ano inteiro. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Esse vídeo estará sendo disponibilizado no eClass, tá? Não se preocupe, não precisa anotar nada. Um aluno me perguntou, professor, posso anotar? Olha, se você achar interessante anotar, pode anotar, mas esse vídeo vai estar disponível no eClass, tá? Essa aula vai estar disponível lá no eClass e também no blog do professor. Você pode acessar lá no Google CATS e a Sociedade, que vai ser o primeiro link, tá? CATS e a Sociedade é o blog do professor, eu vou estar disponibilizando esse vídeo lá. E também, eu vou fazer uma coisa também. No eClass e no blog, eu vou deixar o link do canal do professor, tá? Nas férias eu vou estar colocando vídeos aí de apoio a vocês, vou estar publicando constantemente vídeo, tá, de apoio, então vocês podem seguir o canal do professor também no YouTube para acompanhar as aulas, tá? Vou colocar material novo essa semana que vem também, assunto aí das nossas próximas aulas, tá? Mas voltando aqui, metalinguística, então, função metalinguística é quando o código explica o próprio código. Professor, como assim? Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, vida. Vida é uma palavra da língua portuguesa, tudo bem? E aí, eu utilizei outras palavras da língua portuguesa para explicar o que é vida. Então, vida é um código, eu coloquei vários outros códigos aqui para explicar o que é vida. E, professor, onde que a gente encontra a função metalinguística? Dicionários, enciclopédias, tá? A gente consegue aí, entender o que é a função metalinguística. Função fática. Esse vídeo vai estar no canal sim, tá? Não se preocupe, esse vídeo vai estar no canal, vocês podem estudar por lá, pelo canal também, tá? Vou colocar material de apoio lá para vocês. Voltando para a função fática. Função fática tem como objetivo interação entre os interlocutores, tá? O emissor e o receptor vão conversando. E a função fática, o objetivo é, quem mesmo, galera? Função fática é o quê? No canal, tá? O foco da função fática é o canal. Professor, mas quando que eu vou saber que é a função fática? Simples. Quando o texto inicia com perguntas. Quem já leu um texto já viu que o narrador conversa com o leitor. Quando o narrador conversa com o leitor, ele faz algumas perguntas para você. Quem já leu um livro sobre isso, em que nos filmes é chamado de quebra da quarta parede, em que o personagem do filme fala com você. Então, quando há essa conversa, essa interação, eu chamo de função fática, que o objetivo é estabelecer uma comunicação. Professor, ainda não entendi. Simples. Seus pais pedem para você ir ao mercado. Aí quando você chega lá no setor de frios e você quer pedir mussarela e peito de peru. E aí quando você chega no balcão, o atendente fala assim, olá, bom dia, o que o senhor deseja? Quando ele faz essa pergunta, o que ele está fazendo? Função fática. O objetivo é estabelecer uma comunicação entre os interlocutores. Para a gente finalizar, eu coloquei numa questão na prova que tinha lá uma história em quadrinhos e o personagem conversava com alguém e ele começava assim, olá, bom dia, tudo bem? Como vai? E eu perguntei o seguinte, encontre no quadrinho a função fática. É simples, é só colocar ali essa pergunta do interlocutor, tá? Como vai? Boa pergunta, Gustavo. A gente pode trabalhar isso numa outra hora, tá? A gente pode ver isso sim, tá? Muito bem. Aqui eu trouxe um exemplo da música de Roberto Carlos, em que deixa bem claro, bem nítido, essa questão da função fática. É uma música, mas a gente consegue entender.
quando ele diz o seguinte: como vai você? Olha aí, o remetente já começa com uma pergunta, já querendo iniciar um bate-papo, iniciar uma conversa. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém para me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu queria só saber como vai você, que já modificou a minha vida, a razão da minha paz já é esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de você. Então, a função fática é isso, tá, galera? O objetivo de iniciar uma conversa. Muito bem, vamos para a próxima. Função referencial denotativa. E a gente também coloca o foco no referente ao assunto. Professor, o que é a função referencial denotativa? Simples. Ela dá importância aos fatos. A importância na informação, tá? Então, quando o meu texto se preocupa só com a informação, eu chamo de função referencial ou denotativa. No livro de vocês tem a parte que fala sobre o ornitorrinco. Ali só se preocupa com as informações do ornitorrinco. Função referencial, como referente. E onde a gente pode encontrar, professor? Nos livros didáticos. Nos livros didáticos, aí no seu livro de português, seu livro de matemática, seu livro de ciências, seu livro de história. A função do livro aí, didático, é só apresentar informação. Só isso. Tá? Os jornais, por exemplo, ele se preocupa com a informação. Gabriel, dicionário é função metalinguística, tá? Função metalinguística, não é função referencial. Não confunda, tá? Dicionário, o código explica o próprio código. Função referencial só apresenta informações. Legal, estou gostando aí. Alguns colegas estão entrando. Muito bem, seja bem-vindo, tá? Os outros colegas aí, entre em contato com os colegas que estão com soninho, estão lá dormindo, que ó, o sol já está brilhando na hora de acordar, beleza? Vamos participar, todos precisam participar, tá bom? Então, para a gente entender aqui, função referencial se preocupa com a informação. Muito bem, vamos lá. Agora, função conativa apelativa. O foco do texto vai se direcionar para o receptor. Professor, como assim, professor? A função conativa apelativa tem o objetivo de convencer, por isso que o receptor é o foco, tá? Por isso que o receptor é o foco. Então, ele vai ter o objetivo de te convencer. Professor, onde que a gente encontra isso? Nas propagandas. Toda propaganda trabalha com função apelativa, porque tem o objetivo de fazer você comprar aquele produto. Ah, compre isso, se inscreva, faça aquilo. Então, a função apelativa, o foco é no receptor. Professor, mas qual é a característica da função apelativa conativa? Os verbos do imperativo. Os verbos do imperativo, aí é uma característica principal da função apelativa conativa. Tá? Ok? Eu trouxe aqui um exemplo, uma propaganda do Senado Federal, e tem algumas características para você identificar a função conativa apelativa. Por exemplo, aqui, ó, cheque antes de repassar. Então, está dando uma ordem para você, fazendo um pedido. Olha, olhe com cuidado antes de mandar uma informação. Tem mais outra aqui, ó. Está dizendo o seguinte: procure, olha uma ordem aqui, verbo no imperativo. Não repasse, verbo no imperativo. Aí temos aqui compartilhar, ó. Na dúvida, melhor não compartilhar, verbo no infinitivo. Então, função conativa apelativa tem um objetivo de te convencer, beleza? Qualquer dúvida, galera, pode mandar no chat que a gente vai estar respondendo. Eu estou aqui, tá? Tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima. Estamos terminando. Temos mais duas. Esta, a função emotiva e a função poética. E aí, no final da aula, vou dar alguns minutinhos para você perguntar, tá? A gente tem alguns minutinhos aqui. Função emotiva. A função emotiva tem como foco o emissor. Como assim, professor? Está caracterizada pela subjetividade. Quando você vai no dicionário, a pessoa não sei o que é subjetividade.
Você vai no cenário, vai estar mais ou menos assim, opinião própria. Subjetividade, opinião própria. Então, quando o emissor apresenta a sua própria opinião, função emotiva, tá? Professor, onde que eu tenho isso? Simples. Nos diários. Você está em casa e você quer escrever, você vai relatar o seu dia. Ah, o meu dia foi perfeito, hoje eu reencontrei amigos, eu fiz aquilo, tá? Não gostei disso. Quando você apresenta a sua própria opinião, você está utilizando a função emotiva. Professor, ainda não entendi. Simples. Você vai utilizar na função emotiva os verbos na primeira pessoa. Vocês lembram? Os verbos conjugados em eu e nós. Então você pode dizer assim, eu acho que o país precisa se unir e encontrar uma solução ao problema. O emissor está dando opinião. E aí, ou você pode dizer assim, nós precisamos fazer a nossa parte para melhorar a vida das pessoas. Se cada um fizer aquilo que é de sua própria responsabilidade, o mundo seria bem melhor. Tá? Então, quando o emissor apresenta opinião, ele está desenvolvendo aí a função emotiva. Bem, o que eu recomendo, Ana, é muito legal ter um diário, porque com o diário você começa a desenvolver ideias, você começa a apresentar opiniões, tá? Pode usar adicionar um diário sim, tá? Eu escrevo sempre o que eu acho, eu tenho lá um diáriozinho, eu escrevo, tá? É uma forma de organizar ideias, muito legal. Muito bem, aqui eu trouxe um trecho de Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, tá? Aqui a gente consegue ver características da função. Aqui, ó. Permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Olha que características, verbos na primeira pessoa, ok? Muito bem. Então, função emotiva, os verbos estão na primeira pessoa, o emissor apresenta a sua própria opinião. Legal. E a função poética, para a gente finalizar, o foco é mensagem. A mensagem é o objetivo. Professor, como assim? Na função poética, o foco é o texto. A organização do texto, como ele está preparado, tá? Ele faz combinações de palavras, a questão das rimas, dos versos, figuras de linguagem, tá? E sentidos e emoções. Como assim, professor? A gente pode utilizar, a gente viu no início do trimestre sobre a função, o sentido conativo, que é aquilo que eu falo tem um outro significado. Então a função poética trabalha muito com isso. Quando eu digo assim, ela é o sol que me aquece, a mulher ou a pessoa de quem eu estou falando não é um sol de verdade, porque se fosse um sol de verdade teria me queimado. Mas é uma figura de linguagem, a presença dela faz o meu dia ser mais feliz. Então eu estou utilizando aí uma figura de linguagem. Eu trouxe para vocês um texto para vocês entenderem o que é a função poética. Aqui, a gente já trabalhou isso na sala de aula com esse texto, aí fica bem mais claro para a gente entender, quando ele diz o seguinte, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Pessoal, Portugal não chora. Portugal é um país, mas o autor aqui utilizou uma figura de linguagem para representar, substituir as pessoas, os portugueses, utilizou o país. Então, o que ele fez aqui? Ele trabalhou com a estrutura do texto, figuras de linguagem, tá? A função poética é isso. Só para a gente finalizar, não confunda função emotiva com função poética. Função emotiva, o texto tem opiniões do emissor. Você consegue ver quem é. Você consegue ver quem está escrevendo. Você consegue identificar. Você consegue ver, olha, o emissor é esse porque ele fala o seguinte, eu acho, assim por diante. A função poética tem nas poesias, com figuras de linguagem, tá? Com as figuras de linguagem. Tudo bem? Pessoal, chegou o momento das dúvidas. A gente tem alguns minutinhos aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta sobre o conteúdo? É só mandar um recadinho aí no chat, tá? Que eu vou estar respondendo. Tudo bem? Então, a gente tem 5 minutinhos.
A gente tem 5 minutinhos. Alguma pergunta? E aí, Gustavo, tudo bem, cara? Alguma pergunta? Pessoal, vocês entenderam? Então, são 6 elementos. Cada elemento, se eu vou focar nesse elemento no texto, eu tenho uma função. Tudo bem? Bem, pelo visto, ninguém tem aí uma dúvida. Recadinhos do professor. Galera, esse vídeo eu vou estar disponibilizando no blog do professor. É só lá no Google, CATS e a Sociedade, que vai estar lá. Eu também vou disponibilizar no eClass o endereço do site, tá? O endereço do blog e o canal do professor, tá bom? Não deixam lá de acessar o canal do professor. Eu vou estar mandando videoaulas para a gente trabalhar lá no YouTube também, tá? Vou estar colocando material de apoio e assim por diante, tá? Vocês terão canais de comunicação com o professor. Tem o YouTube, vocês podem deixar um comentário lá no vídeo, qualquer dúvida, ou também no blog do professor, tá bom? O canal é Professor Nelson, Professor Nelson, mas eu vou deixar no eClass o endereço direitinho para vocês, tá bom? Então, foi um prazer trabalhar com vocês, estou morrendo de saudades, a gente precisa se encontrar de novo, tá, galera? Fazer nossas aulas divertidas aí. Então, foi um grande abraço, foi um prazer, beijão para vocês e até a próxima, galera. Tchau. Falou!